desaparecido. Kelly chegou à velha fazenda semanas atrás com uma mistura de sentimentos. Ela não ia lá desde que era criança e suas memórias eram perturbadoras. Tia Berta viveu toda a sua vida ali, entre a plantação e seus cavalos, e era um lugar feliz, em que família se reunia por um longo tempo. Eles tinham fogueiras e festas, costumavam tocar música, dançar e fazer churrascos nos dias de verão. Ela sentia falta daqueles dias felizes e sentia ainda mais falta do seu irmãozinho Jonas. A diferença de idade entre eles era de 10 anos, então ele deveria ter 34 agora, já que ela tem 44 anos. E 30 anos atrás, a última vez que ela esteve naquela fazenda, Jonas desapareceu. Ele era o amor da vida dela, Kelly costumava brincar com ele como se ele fosse seu próprio boneco vivo e ela queria cuidar dele o tempo todo. Quando Jonas era apenas um bebê, às vezes ele preferia o colo dela ao da mãe, o que deixava sua madrasta Tina com muito ciúme. Tina era boa para ela, Kelly não podia reclamar. Não era como ter sua mãe por perto, mas ela se foi, e Tina fez o melhor que pôde para suprir as necessidades de Kelly depois que sua mãe faleceu. Jonas trouxe sua felicidade de volta e foi a verdadeira razão pela qual ela conseguiu seguir em frente naquela época. Mas depois que ele se foi, Kelly nunca conseguiu encontrar seu caminho de volta. Entre suas crises de ansiedade e dedicação excessiva ao seu trabalho como advogada, ela não fez novos amigos e só manteve alguns da infância, nunca se casou e não teve filhos ou mesmo animais de estimação para lhe fazer companhia. Era só ela, e algumas companhias masculinas agradáveis e temporárias. Agora ela havia herdado um cachorro que costumava chamar de cão, um gato que chamava de gato e alguns animais de fazenda. Ela não sabia nenhum dos nomes deles antes, por estar longe por tanto tempo, mas o administrador da fazenda Thomas a lembra ocasionalmente. Mudar-se para a fazenda poderia ter sido uma má ideia, ela estava longe do escritório e tinha que dirigir mais e trabalhar na manutenção da fazenda e não sabia como fazer isso. A primeira ideia de Kelly foi vender a fazenda e ganhar algum dinheiro, mas ela era teimosa como o pai e estava cansada. Cansada de trabalhar, de pessoas, de tribunais. E estar perto da natureza, ter algum lucro na fazenda, poderia ser bom para sua saúde mental, pois ela já tinha algum dinheiro guardado. Se não fosse pelas memórias tristes de Jonas, seria perfeito. Mas ela estava se dando uma oportunidade de tentar. Berta teve seu administrador Thomas por tempo suficiente e ele poderia resolver a maioria das coisas para Kelly. Além disso, ele era jovem, bonito e estava disponível sempre que Kelly estava afim. Então, ela apreciava seu novo estilo de vida mais do que imaginou e Kelly estava aprendendo a apreciar o silêncio. Para alguém que gosta de ficar sozinha, ela foi muito cercada de pessoas. Mas todas as noites, desde que se mudou, Kelly tinha pesadelos. Seu sonho é sempre o mesmo, Jonas de 4 anos correndo para a floresta e desaparecendo tão rápido que parecia que estava sendo tragado para dentro do solo. Não aconteceu assim quando Jonas desapareceu, mas seu subconsciente foi gentil o suficiente para não mostrar a realidade. Ou o que eles pensavam que era. Jonas desapareceu no mesmo dia que um homem conhecido na cidade, o Lorota. Então, a conclusão da polícia foi que ele sequestrou Jonas e, sem nenhuma pista, ninguém mais ouviu falar deles. O Lorota chamava Pedro Hugo e ele era um velho caçador que sempre contava histórias assustadoras. Ele perdeu a esposa e os filhos em um incêndio quando ainda era jovem e estava sozinho desde então, vivendo na mesma velha cabana na floresta por décadas. Ele gostava de conversar com as crianças e contar piadas e histórias, às vezes comprando refrigerantes ou doces para elas, mas nem todos os pais se sentiam confortáveis com isso. Tia Berta sempre sentiu pena dele e o convidava para as festas de nossa família, para que ele pudesse ter a sensação de fazer parte de uma família novamente, mesmo que por um tempinho. Jonas gostava muito dele e eles estavam sempre brincando. Kelly ficaria de olho nele como de costume, mas naquela noite ela estava escondida atrás do cercado beijando um aluno do 2º ano da escola dela, chamado Thierry. Tina primeiro percebeu que Jonas não estava por perto, e todos começaram a procurá-lo.
A princípio, ninguém viu que o Lorota também não estava lá, mas quando os policiais chegaram mais tarde e falaram com as pessoas na festa, eles concluíram que a última vez que Jonas foi visto, ele estava brincando com Lorota, perto da fogueira. Eles o procuraram, mas era como se sua casa tivesse sido abandonada naquele dia, assim como seu cachorro, e nenhum foi visto novamente. O pai de Kelly, Ben, estava bravo com Tina por não cuidar dele e Tina estava brava com Kelly, culpando-a por desaparecer, mas ele não iria aceitar isso. Uma criança não deve ser responsável por outra, e eles se divorciaram muito rapidamente. Ben e Kelly nunca desistiram de procurar por Jonas, até que ele faleceu depois que ela terminou a faculdade. Mas ele também não queria falar com sua irmã Berta porque ela convidou o cara para se juntar a eles, como se ele fosse confiável. Os primos não conseguiam escolher um lado e, no final, Ben também parou de falar com eles. Kelly não sabia se o resto da família continuou próximo um do outro depois disso. Desde que chegou, sua única companhia era Thomas, principalmente, os funcionários e os animais, então ela apostava que todos tinham ido embora. Ela saía para caminhar todas as tardes na floresta perto da casa, onde costumava ver Jonas correndo no sonho. Ela era muito jovem para participar da busca, mas lembra que os vizinhos e amigos ajudaram os policiais a procurar na época. Então, caminhar ali para se sentir perto de Jonas era um truque mental, e tudo bem. Ela falava com Jonas como se ele estivesse lá e contava sobre sua vida, tudo o que estava acontecendo e como as coisas estavam agora. Então, a cada dia ela sentia que estava se curando aos poucos e que a memória dele estava se transformando em algo mais amoroso do que doloroso. Um dia, seu pesadelo mudou. Em vez de correr para a floresta, Jonas estava vindo da floresta e correndo de volta para a fazenda, chamando por Kelly. E enquanto os sonhos se repetiam, Kelly se sentiu confusa sobre o que aquilo significava. Ela até compartilhou isso com Thomas uma vez, quando ele estava dando uma pausa no trabalho com ela, para ver se ele teria uma opinião, mas nada. Então um dia, quando ela acordou do sonho, ela viu Jonas parado perto da porta do quarto. Ela pensou que era imaginação, então ela piscou algumas vezes, mas ele ainda estava lá. Ele começou a apontar para o leste como se quisesse mostrar algo para Kelly, mas quando ela falou, ele tinha sumido. Ela voltou a dormir e sonhou novamente. Ele estava correndo para a floresta mais uma vez, mas dessa vez, ele parou e chamou seu nome. Ela correu até ele e quando estava perto, ele virou e continuou correndo. Ela o seguiu até o rio e acordou. No dia seguinte ela foi até aquele ponto no rio, mas não sabia o que fazer a seguir. Ela ficou lá por um tempo, pensando nele e quando ela virou as costas para sair, Jonas apareceu correndo em sua direção e, em questão de segundos, desapareceu bem na frente de seus olhos. Ela assustou e teve que se acalmar. Era dia, ela não estava realmente com medo, ela estava emocionada. Kelly se sentiu muito próxima de seu irmãozinho pela primeira vez em décadas. Ela voltou para a fazenda e mencionou a Thomas o que aconteceu e ele perguntou a Kelly se tinham procurado no rio por seu irmãozinho. Ela não sabia, mas decidiu verificar na delegacia de polícia. Eles tinham que encontrar as informações sobre o caso, era muito antigo. Ela não estava muito otimista, mas talvez fosse isso que Jonas queria, que fosse encontrado. Nas semanas seguintes, Kelly continuou tentando obter informações para verificar se era possível procurar no rio, se isso já havia sido feito antes e ela mergulhou fundo em suas investigações. Então, seu sonho mudou novamente. Ela estava na porta de sua casa e Jonas estava bem ao lado dela, segurando sua mão e olhando para ela com um sorriso. Então Jonas a abraça e diz: "Estou pronto para voltar para casa." E ela acorda. O sonho começou a se repetir como todos antes, e agora era um sonho bom e feliz, não mais um pesadelo induzido por uma memória triste. Sua dedicação ao caso aumentou mais e Thomas estava fazendo tudo o que podia para ajudá-la, pois ele estava passando cada vez mais tempo na fazenda com Kelly. No entanto, a investigação ainda não estava mostrando progresso e sua esperança de ter alguém procurando pelos restos mortais de Jonas no rio começou a diminuir. Kelly queria muito trazê-lo para casa. Ele pediu por isso. Ela iria dar a ele um encerramento e um enterro adequado.
No dia em que ela atingiu seu objetivo e obteve permissão para mergulhadores procurarem no rio, Kelly comemorou. Ela chamou Thomas para se juntar a ela, e eles passaram metade da noite bebendo, dançando e aproveitando a companhia um do outro em seu quarto, como de costume. E quando ela dormiu, ela teve um sonho. Seu último sonho com Jonas. Jonas estava olhando para ela e sorrindo, e ele disse: "Estou voltando para casa, e você cuidará de mim novamente." E segurando ambas as mãos dela, Jonas beijou a barriga de Kelly. Na manhã seguinte, ela acordou e imediatamente fez o teste para ter certeza. E deu positivo, ela estava grávida.